O que é a psicologia da religião? Qual é o seu objeto de estudo? Qual é o seu método? Primeiramente, é fundamental deixar claro que a psicologia da religião não tem a pretensão nem o objetivo de provar ontologicamente a existência ou inexistência de Deus, deuses, espíritos, anjos, demônios, guias, caboclos, orixás e de qualquer outra suposta divindade ou entidade sobrenatural. Como ciência produzida num contexto ocidental laico, a psicologia da religião vai trabalhar com uma metodologia de pressuposto agnóstico. O que isso significa? Uma definição simples de agnosticismo é que se Deus existe ou não existe, não é possível provar pelo método científico. Diante disso, nós podemos ter basicamente duas percepções, duas atitudes. Se Deus existe ou não existe, isto não altera a cotação da bolsa de valores, o preço do barril de petróleo e da saca de café. Uma outra possibilidade é que se Deus existe, ele não é uma variável sob controle. Não é possível, pelo método científico, acessá-lo, muito menos manipulá-lo. Afinal, ele é Deus, né? Ele é criador. Portanto, o psicólogo da religião, diante de uma alegação de cura divina, ele não vai se esmerar, se dar ao trabalho de desconstruir essa crença, no sentido de mostrar que na verdade não foi Deus ou outra agência sobrenatural que curou tal pessoa, que a cura que o sujeito alega, na verdade, se deu por causas naturais, que foi efeito de uma catarse que gerou uma cura psicossomática. Tampouco vai dizer que a fé dele não passa de placebo. Pelo menos, essa não deve ser a forma de atuação do psicólogo da religião. De semelhante modo, diante de uma alegação de um suposto dom espiritual, sobrenatural, ou de uma capacidade supostamente paranormal, diante de um relato, de um dom de cura, de um dom de falar e receber espíritos, de acessar o mundo sobrenatural, de falar línguas desconhecidas, angelicais, como no fenômeno da glossolalia, de se comunicar com outra pessoa através de pensamentos, de prever o futuro, de sair fora do corpo, de ver anjos, demônios e outras supostas entidades, ou de qualquer outra experiência anômala. Anômala não no sentido patológico, mas no sentido de ser um fenômeno incomum, de ser um fenômeno que normalmente não é apresentado pelas pessoas. O psicólogo da religião, ele não vai se dar ao trabalho, ou melhor, não deve se dar ao trabalho, não deve se esmerar em legitimar ou deslegitimar a interpretação religiosa ou sobrenatural que a pessoa faz da sua experiência. O trabalho do psicólogo da religião é estudar o efeito, o impacto de determinadas crenças e práticas religiosas na saúde mental, no bem-estar, no comportamento, de modo geral, de indivíduos e grupos. Por exemplo, estudar o impacto de determinada crença, de determinada representação de divindade no enfrentamento de situações adversas. Por exemplo, um tratamento quimioterápico, a perda de um ente querido,
a percepção a respeito da morte. Um segundo exemplo é estudar se pessoas que praticam meditação, que têm práticas devocionais de oração e devoção, têm níveis de ansiedade menores do que pessoas que não têm essa prática. Se essas práticas religiosas ou espirituais contribuem para aumentar a imunidade, para fortalecer o sistema de defesa, se tornam as pessoas mais confiantes. Um terceiro exemplo, para finalizar, estudar se os hábitos alimentares de uma religião, por exemplo, que pratica o vegetarianismo, tem relação com uma maior longevidade, com um padrão de vida mais saudável. Enfim, esses são exemplos de campo de estudo do psicólogo da religião. Lembrando mais uma vez, o psicólogo da religião, ele não vai provar, até porque não tem essa capacidade, nem negar a existência do divino.